E a aula de hoje é sobre triângulos pitagóricos. Rafael, o que são triângulos pitagóricos? São triângulos onde você não precisa necessariamente aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir os seus catetos ou o valor da sua hipotenusa. Esses valores já são conhecidos, são valores padrão. Então, o mais famoso deles é o 3, 4, 5. Depois a gente tem o 5, 12, 13 e o 7, 24, 25. Eles são os mais comuns em cair em provas, concursos, vestibular, Enem, enfim. Por que eu acho muito importante você saber isso? Você tem que saber isso porque você vai ganhar muito tempo na hora de fazer as questões de prova e de concurso, tá? Porque imagina você ter que fazer 12 ao quadrado mais 13 ao quadrado, depois somar tudo isso, depois tirar a raiz para descobrir o valor do cateto. Se você já bate o olho e vê que é um triângulo 5, 12, 13, você já mata a questão em questão de segundos, tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que os múltiplos desses triângulos também são válidos, tá? Então, se você quiser tirar a prova real, você vai fazer aqui, ó, o A é a hipotenusa, então você vai pegar o lado maior, que é a hipotenusa ao quadrado, ela tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, B e C. Lembrando que o B e C, a ordem aqui não importa, né? Então, o 3 pode estar aqui ou aqui, ele pode estar invertido. A única coisa que não pode mudar é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o valor maior. Então, você sabe que o valor maior vai no lado maior do triângulo retângulo, tá? E aí, nesse caso aqui, eu chamei de A fórmula de Pitágoras, essa aqui. Essa aqui é a fórmula conhecida que a gente já sabe lá do ensino médio, quando a gente estudou o teorema de Pitágoras. Só que se você bate o olho e identifica que é um triângulo pitagórico, você não precisa usar essa fórmula, você não precisa fazer com, tá? E aí a questão também, às vezes as bancas, para não ficar tão escrachado assim um triângulo pitagórico, ela traz o triângulo disfarçado, digamos assim, ela traz um múltiplo do triângulo pitagórico. Por exemplo, se eu trazer aqui para vocês, ó, um triângulo aqui, e eu falar para vocês assim, ó, eu quero que você calcule o valor deste lado aqui, x, por exemplo, só que a questão te deu que esse lado aqui vale 8 e que esse lado aqui vale 10, ó. Aí o que você faria? Você faria 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, elevaria tudo, passaria para o outro lado, teria que fazer as continhas para achar o valor do x. Só que se você tem em mente os triângulos pitagóricos, você pode tentar encaixar ele num desses aqui. E aí o que eu consigo enxergar aqui, ó? Que o 4 é a mesma coisa, o 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. O 10 não é a mesma coisa que 5 vezes 2? Então repare aqui, ó, onde está o meu triângulo pitagórico, ó. 3, 4, 5, ó. Então o x, só que aí eu tenho o fator de multiplicação 2, ó. O fator de multiplicação ele tem que ser igual para todos os lados, tá? Então, ou seja, eu consigo identificar que esse cara é um triângulo 4, 5 vezes 2. Então o x ele vai ser que? Ele vai ser 3 vezes 2. Então eu já sei que o meu x aqui na verdade vale 6. Um outro exemplo, cai lá na sua questão que a questão vai vir assim, dizendo que aqui é uma parede, que aqui é uma estrada e que eles desejam construir uma rampa aqui para o carro subir, alguma coisa nesse sentido. Aí ele fala que a parede aqui, que o muro aqui tem 10 metros de altura e que a distância até a base da rampa tem 24 metros e ele pede para calcular o comprimento da rampa, tá? Aí o que você vai ver, ó? Você sabendo os triângulos pitagóricos e sabendo que os múltiplos deles também funcionam, você pode bater o olho aqui, ó, 24, opa, eu sei que tem um que é 7, 24 e 25, daí tu olha o 24 aqui, só que aí aqui não bateu, porque aqui é 10, deveria ser 7, então você sabe que já que não é um 7, 24 e 25, mas você sabe que tem um outro que é 5, 12 e 13, e aí você pode tentar encaixar ele aqui, ó, o 24 na verdade não é igual a 12 vezes 2? O 10 não é a mesma coisa que 5 vezes 2? Ou seja, o meu x vai ser quem? Vai ser o 13 vezes 2. Então, ou seja, meu x na verdade vale 26. Então você já sabe que o comprimento dessa rampa aqui, ó, é de 26 metros. Você consegue matar isso facilmente. Lembrando que o fator de multiplicação aqui tem que ser o mesmo para todos os lados do triângulo, tá? E vale para o 2, para o 3, para o 4, para qualquer valor. A gente vai resolver uma questão agora que caiu num concurso aqui da região, onde a gente vai aplicar o triângulo pitagórico de forma muito simples, muito rápida e que você resolveria a questão em questão de segundos, assim.
tá? Vamos ver a questão agora. Olha que legal essa questão aqui que caiu num concurso aqui da nossa região, tá? Pausa o vídeo e tenta resolver ele, tá aqui as alternativas que caiu lá no concurso. Eu vou deixar aqui do lado os triângulos pitagóricos para você ir começar a treinar, começar a tentar encaixar ele. Depois você vai decorar eles, ó, lembra que é o 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24 e 25. Você grava esses números e lembra que os múltiplos deles também é válido, tá? Então assim, pausa o vídeo, tenta resolver a questão com o que eu acabei de explicar para vocês e aí depois volta aqui e acompanha a resolução, ver se tu pensou, teve o raciocínio da mesma forma que eu, tá? Então agora é o seguinte, ó, essa questão, ela caiu como sendo uma questão de semelhança de triângulos, onde o candidato que não conhece os triângulos pitagóricos, o que ele iria fazer? Ele iria primeiro calcular esse valor aqui, ó, que eu posso chamar de y, então ele teria que aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ele faria 35 ao quadrado igual 21 ao quadrado mais y ao quadrado, então ele teria que fazer 35 vezes 35, depois 21 vezes 21 para fazer o quadrado, depois fazer esse menos esse, depois ainda tirar a raiz disso tudo para daí encontrar o valor do y. E aí depois ele faria uma semelhança de triângulos, ele vai achar um valor aqui, daí ele faria assim, ó, y está para 21, assim como x está para 42. Ele faria dessa forma. Então, você teria que aplicar o teorema aqui, achar o valor do y e depois aplicar uma semelhança de triângulo. Você teria que fazer duas vezes as contas, tá? E contas com números grandes, né? Porque nós estamos falando de 35 ao quadrado, tá? Então, só que conhecendo os triângulos pitagóricos, olha como você mata essa questão aqui rapidamente. Raciocina comigo, ó. Tenta encaixar esse triângulo aqui, ó, o 21 e o 35 em algum desses aqui. Vai lá, para e pensa rapidinho e tenta encaixar. Lembra que o 3 e o 4 aqui, ou o 5 e o 12, os catetos, eles podem trocar de lugar, só a hipotenusa que não. Tá? Então, olha só, tenta ver, nós estamos falando da hipotenusa, ó, analisa esse número aqui, ó, o 35, vê se ele é múltiplo de alguma dessas hipotenusas aqui, ó, né? Ó, nós estamos comparando hipotenusa, que é o lado maior, então pega o lado maior e tenta comparar com algum desses aqui, ó, vê se o 35, ele é múltiplo de 5? É múltiplo de 5, 7 vezes 5 é 35, então pode ser que seja o 3, 4, 5. O 13 não é, ó, né? Porque o 35 não é múltiplo de 13, eu não consigo encaixar ele aqui dentro. E o 25 também não, então pode ser que seja o 3, 4, 5, ó. O 35 é a mesma coisa que 7 vezes 5. Ó, o 5 tá aqui, que é o 5 é o do triângulo, e o 7 é o fator de multiplicação. Agora o 21, ó. O 21 também não é múltiplo de 3, ó. Eu não posso escrever o 21 aqui como sendo 7 vezes 3. Olha aqui o triângulo 3, 4, 5 aparecendo, ó. E o fator de multiplicação é o 7, ó. Então eu já sei que esse cara aqui, ele é o cateto 4, que é 3, 4, 5, né? Só que tem o fator de multiplicação, que é o 7. Que a gente descobriu aqui o fator de multiplicação. Então eu já sei que esse lado aqui vale 28. E agora você poderia aplicar uma semelhança de triângulos. 28 está para 21, assim como x está para 42. Só que eu ainda vou mais longe. Você ainda consegue resolver isso aqui ainda mais rápido. Por quê? Esse 42 não é o dobro de 21? Então significa que esse cara aqui também é um triângulo pitagórico, também é um 3, 4, 5. Porque se aqui o fator de multiplicação é 7 e eu tenho 21, aqui é 42, é o dobro desse valor. Né? Então, ou seja, isso aqui é 14 vezes 3, ó. 14 vezes 3 dá 42. Então, se esse cara aqui é o dobro desse, todos eles vão ser o dobro também. Então, qual que é o dobro de 28? O dobro de 28 é 56. E esse cara aqui é 70. Então, esse cara aqui vai ser o 7 vezes 10. Esse cara aqui, desculpa, 5, né? Vai ser 14 vezes 5. E esse cara aqui vai ser 14 vezes 4. Então, olha aqui o triângulo 3, 4, 5, ó. 3, 4, 5. Só que o fator de multiplicação nesse caso aqui é 14. Só que tu nem precisaria saber disso, né? Você nem precisaria saber que o fator é 14. Basta saber que esse cara aqui é o dobro. Porque quando você está fazendo uma semelhança de triângulo, se você achou os lados de um triângulo, o outro vai ser proporcional. A gente faria 28 sobre está para 21, assim como x está para 42. Se você fizer a continha, vai dar o mesmo valor, tá? Só que aí, com a base dos triângulos pitagóricos, você mata essa questão muito rápido, ó. Então aqui a alternativa correta fica a letra D, 56. E aí, acertou? Fácil, difícil? Treina aí, deixa nos comentários se tiver alguma dúvida.